Se fizermos nosso contato consciente com Deus, nossa vida se cumprirá de acordo com o plano de Deus, não de acordo com o nosso esboço do que deveria ser. E o plano de Deus geralmente acaba sendo muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos planejar. Não existe poder pessoal, e aqueles que acreditam que existe, mais cedo ou mais tarde, encontram um poder maior do que eles próprios, e às vezes são quebrados por ele. Mesmo confiar em Deus para algo pode ser perigoso, porque muitas vezes não é em Deus que nos apoiamos, mas em uma ideia em nossa mente, uma crença. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais clara e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a mente e sobre as crenças. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a mente condicionada? Ô Gilson, a forma como respondemos aos desafios, quando eles nos são apresentados, a maneira como respondemos a isso é de acordo com aquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós aprendemos da formação, dá essa condição para essas respostas. Então, a nossa formação, a formação que temos, é uma coisa aprendida. E nós aprendemos, dentro desse contexto de vida comum a todos, desde que nascemos até agora, todo tipo de resposta, elas estão sendo dadas de acordo como nós aprendemos sobre isso. Essa forma de resposta, ela é algo mecânica. Ela é algo automática. De uma certa forma, aprender alguma coisa técnica requer a presença dessa forma de aprendizado. Nós precisamos desse aprender, dessa maneira de aprender. Um aprender que é o resultado do conhecimento e da experiência, e, portanto, da memória. Tudo que nós sabemos fazer na vida, sabemos fazer porque aprendemos. Aqui, quando tratamos com você da complicação, da desordem, do problema que representa a mente condicionada, estamos colocando para você que, psicologicamente, a presença de um condicionamento em nós é o elemento principal para o sofrimento, para a confusão, para os problemas. Os nossos problemas são problemas psicológicos. Nós temos assuntos para resolver, assuntos técnicos. Esses nós resolvemos com o conhecimento e a experiência. Mas nós queremos atender a vida olhando para a vida como um problema também, para ser resolvido. E para ser resolvido dentro dessa perspectiva psicológica. Essa perspectiva psicológica é a forma como a mente em nós lida com a vida, com as experiências da vida.
Essa particular visão é a visão de uma mente condicionada. Nós fomos educados dentro da política, da religião, da tradição, da publicidade, da propaganda, dentro desse contexto de civilização, em particular de sociedade, de mundo onde nascemos, de uma forma bem específica. E nós estamos atendendo a vida a partir desse condicionamento. Assim nós estamos psicologicamente, internamente, em nossas mentes, condicionados. Não há uma visão clara da vida, como a vida é, como a vida acontece. Porque nós fomos criados para ser as pessoas que nós somos, moldados dentro dessa estrutura. E quando você olha para o mundo, você percebe o que é o mundo. Do ponto de vista psicológico, o ser humano vive em conflito, vive em confusão, vive em desordem. O medo está presente, o sofrimento está presente. Toda forma de angústia, preocupações, essa é a vida para o eu, para esse mim, para essa pessoa. Aqui o que estamos dizendo para você é que essa pessoa não é outra coisa a não ser uma mente condicionada. Um modelo de resposta para a vida pré-ordenado por um condicionamento cultural que envolve política, religião, tradição de família. Assim, o ser humano não é livre, não conhece a liberdade quando está vivendo como uma pessoa. Você nasceu para realizar a verdade sobre si mesmo. Mas a condição em que nós fomos colocados nesse contexto da vida, desde o nascimento até agora, não favorece isso. Nós temos uma mente condicionada, um cérebro condicionado. Psicologicamente, nós estamos respondendo à vida de uma forma equivocada. Nós não somos capazes de atender a vida como a vida acontece. Porque todo esse condicionamento em nós é algo que vem do passado. Esse passado em nós é esse modelo de memória. É esse específico modelo onde há um centro presente, a partir do qual as ações acontecem. A fala, os gestos, o modo de lidar com nós próprios, o modo de lidar com o outro, o modo de lidar com as experiências, o modo de lidar com as situações. Tudo isso ocorre de uma forma inconsciente, mecânica, automática, condicionada. Essa é a vida egóica, essa é a vida do eu. Nós não temos ciência real da verdade presente aqui e agora. Além desta verdade da pessoa que nós conhecemos. Há uma realidade presente, além da pessoa que nós conhecemos. Essa é a verdade divina, é a verdade de Deus. É isso que nós estamos com você aqui, aprofundando. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Esse encontro com Deus não é algo que você vai estabelecer em um momento no futuro. É algo para ser visto, compreendido, vivenciado nesse instante. Essa realidade divina, ela está presente, como sendo a realidade do seu ser.
Mas nós desconhecemos isso. Nós estamos vivendo no mundo da mente, em uma noção de vida psicológica em que estamos nos situando constantemente nesse velho modelo de egocentramento, de ego-identidade, onde a nossa vida se situa no modelo do pensamento. Olhe para si mesmo. Sua fala nasce do pensamento, suas ações também. Todo o seu comportamento, todas as atitudes que tomamos, nascem do pensamento. O ponto é que o pensamento é um elemento em nós inadequado para atender a esse momento, para dar uma resposta real à vida nesse instante. A nossa ligação com as pessoas, entre pessoas, são ligações onde o condicionamento está presente, norteando esses contatos. Assim não existe uma relação real. Nós temos uma relação onde a resposta é uma resposta pré-ordenada, programada, impulsionada pelo modelo do pensamento. Onde você acredita ser alguém, onde você acredita ser uma pessoa, se vendo separada da outra pessoa, separada da vida, separada da verdade divina. Isso porque nós não nos conhecemos. Essa é a mente condicionada. O despertar da realidade divina, o despertar da verdade de Deus, é o fim para essa psicológica condição, porque é o fim para essa qualidade de mente que nós conhecemos. Aqui estamos dizendo a você que a mente livre é a mente onde está presente a presença da inteligência. Uma qualidade de resposta para esse instante que não nasce do pensamento, mas que nasce da inteligência. É isso que ocorre quando você toma ciência da verdade divina, quando você vai além da mente, quando você vai além do eu. Nós precisamos de um completo esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo de condicionamento mental para uma mente nova, para uma mente livre. E isso se torna possível quando nós compreendemos a verdade sobre nós mesmos. Isso requer esse aprender como a mente funciona, como nós funcionamos. A nossa psicológica condição é de sono, é de sonho, é de inconsciência, é de condicionamento mental. Aqui estamos trabalhando o despertar, a visão real, a visão da vida livre desse eu, desse mim. Então não há mais essa mente condicionada, não há mais esse modelo de existência egóica. Nesse despertar, no despertar desta nova consciência, desta nova mente, desta mente livre. É isso que estamos aqui para tomar ciência, para realizar nesta vida. Ok? Um conceito de Deus, e não podemos nos dar ao luxo de nos apoiarmos nisso. A única coisa em que podemos nos apoiar é o nada. Nada que sabemos, nada que possamos ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar. Nisso podemos nos apoiar, e realmente nem teremos que nos apoiar. Estaremos descansando no ser de Deus. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu vos dou. Os pensamentos de Deus e a paz de Deus transcendem a compreensão humana.
Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre os pensamentos. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensamento e sobre como podemos observar os pensamentos? Pois é, Gilson. A base de tudo consiste no descarte dessa qualidade de pensamento que nós conhecemos. Os pensamentos com os quais nós estamos familiarizados. Nós nos familiarizamos com a presença de uma qualidade de pensamento que distorce a realidade. Nós estamos identificados exatamente com esse tipo de pensamento, olhando o mundo, o outro, a vida, a nós mesmos, a partir de uma visão já pré-determinada, pré-ordenada pelo condicionamento cultural, pela visão de mundo que outros tiveram e que nós estamos apenas repetindo. Estamos repetindo em razão da presença do pensamento. Quando você pergunta o que é o pensamento é esse padrão. Essa forma de olhar para o momento presente, a partir de símbolos, representações mentais, ideias, a partir de propósitos e ideais, nós estamos nos movendo na vida, dentro do pensamento, no pensamento, pelo pensamento. Essa é a vida do eu, essa é a vida egóica. A importância de aprender a olhar para esse pensamento, tomar ciência desse pensamento, ver com clareza como ele se processa em cada um de nós, requer a presença da autoobservação. A forma de nos livrarmos dessa psicológica condição de mente condicionada, dessa qualidade de pensamento que está o tempo todo aparecendo nesse velho formato, onde existe esse pensamento e esse pensador, onde existe para esse momento de experiência um experimentador. A forma real de nos livrarmos desta dualidade, dessa forma específica de funcionamento, de reação que vem do passado, é descobrir nesse instante como olhar para tudo isso. Uma vez que você se torne ciente das reações que você tem e descubra como isso está se processando, você pode romper com essa condição, que é a condição da ignorância sobre si mesmo, que é a condição onde está presente o medo, a inveja, o ciúme, a ambição, as diversas formas de preocupações, os inúmeros sofrimentos ou formas de sofrimentos diferentes deste sofrimento básico, que é o sofrimento da ilusória identidade do eu, se separando do momento presente, se separando da vida e criando problemas. Ao romper com o modelo do pensamento, ao terminar com essa forma de sentir, de se mover em emoção, de se mover em pensamento, estamos diante de algo novo, algo que a mente desconhece, algo desconhecido desta mente
que nós conhecemos. Aqui, quando usamos a expressão mente nova, mente livre, real consciência, nós estamos apontando para algo que, na verdade, está além do conhecido. Qualquer pensamento sobre isso ainda é um equívoco, ainda é parte do velho pensamento da mente egóica, da mente condicionada. O que nos aproxima de uma forma clara dessa visão é a presença desta atenção sobre as nossas reações. Assim como o autoconhecimento nasce, floresce, desponta a presença de uma nova visão, que está presente quando a meditação está presente. Quando a natureza da verdade sobre você, quando a verdade do seu ser está presente, livre da mente, livre do ego e, portanto, livre do passado, podemos nesta vida realizar isso. Esse é o propósito. Assumir a verdade daquilo que é você, quando o eu não está. Quando a ilusão desse você, desse mim, dessa pessoa, como o pensamento tem estabelecido, se dissolve. Então, na verdade, esse é o convite. Na verdade, esse é o momento. Não é algo para depois, é algo para tomarmos ciência aqui e agora. Ok? E para você que faz sentido esses assuntos, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, além de responder diretamente as nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo e poderoso. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse campo de presença há uma energia, um poder e uma graça que apenas ao estarmos na sua presença e entrando neste campo de presença do Mestre, pegando uma carona neste campo de energia do Mestre, naturalmente aquietamos nossas mentes, entramos de forma espontânea na meditação, podemos ter uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.